Presidente Ito, senhores vereadores, vereadoras, público que nos assiste aqui em suas residências, uma boa tarde. Inicialmente eu quero falar sobre o que foi resolvido no STJ de uma vez por todas quando se trata do ITBI. Lembro muito bem aqui, inclusive teve a participação do vereador, salvo engano, do vereador Tuca, na alteração que nós fizemos em 2024 no projeto de lei complementar 2302 de 2024, onde lá naquela época nós já tínhamos feito um projeto de lei, vereador Cato, que mencionava que o ITBI deveria ser calculado em cima do contrato de compra e venda. Porém, não foi atendido às nossas reivindicações aqui na cidade de Blumenau. Continuamos insistindo, conversamos com as pessoas que são responsáveis, mas não tivemos êxito. Ainda continuava aquela situação em que a decisão era muitas vezes tomada por um cidadão que estava lá dentro do seu computador, fazia uma análise e colocava o valor, não dando credibilidade e não dando aí a condição de que a pessoa que fez o negócio pagar em cima daquele negócio. Continuamos insistindo, fomos para cima e agora, graças a Deus, parece que as nossas preces foram ouvidas, o STJ colocou como pauta e determinou que hoje o cálculo do ITBI seja feito em cima do contrato de compra e venda. Eu espero que Blumenau cumpra com essa regra. Obviamente, nós entendemos muitas vezes que existem discrepâncias, vereador Nazato, que devem ser analisadas. Ninguém aqui também é bobo de deixar que isso aconteça num possível golpe ou num possível abuso. Mas o que está dentro de uma legalidade, ora, vejam, se tem um apartamento por 600 mil, eu consigo pagar 500 mil, por que eu não posso pagar em cima daquilo? Independente se o valor é 600 mil. Independente se o bem custa mais caro, vereador Nazarim. Eu tenho que dar oportunidade, se eu fiz uma negociação, às vezes por necessidade, às vezes por um momento do negócio, e aquele contrato deve ser validado. A pessoa não pode pagar mais por uma coisa que ela não pagou. E em Blumenau esse entendimento estava muito difícil de acontecer. E eu quero aqui passar para todos aqueles que fazem parte da corretagem de imóveis, pessoas que compram, que se atentem a essa casa legislativa, porque aqui saem muitos projetos que vão ao encontro das pessoas da nossa cidade. E esse é um projeto que deve ser mencionado nas nossas mídias sociais, deve ser mencionado em todos os meios de comunicações, para que as pessoas tenham conhecimento, para que não sejam lá muitas vezes. E tem um detalhe importante aqui na decisão do tribunal, 5 anos para trás, quem se achou prejudicado, vereador Lanzarim, com o pagamento do ITBI, pode ingressar na justiça solicitando o seu ressarcimento. E tem muitos casos, é isso aí, vereador Nazato, tem casos discrepantes na cidade de Blumenau. E eu cito um aqui, que um cidadão tinha um terreno no Boa Vista, ele comprou o terreno, ele pagou o ITBI no valor de 400 e poucos mil reais. Um ano depois, vereador Matias, esse terreno foi, a prefeitura precisava utilizar esse terreno, um ano depois. E a avaliação do terreno foi 250 mil. Teve que ingressar na justiça, demonstrar a avaliação para pagar o ITBI de 400, e no momento que ele estava sendo desapropriado, só estavam pagando 250. Que isso? Então são situações que agora eu acredito que os nossos profissionais vão entender, e as pessoas que forem à frente disso, que levem esse projeto de lei desta casa, que cumpram com o seu dever de cobrar aquilo que é de direito de vocês, porque eu quero deixar bem claro aqui, eu não estou apontando nem para A e nem para B. Muitas vezes acontecem situações que num determinado prédio
tem os apartamentos que uma média de R$700 mil, mas tem apartamento depreciado, tem apartamento que está com problema, tem apartamento que não vale nem metade do valor. E faça cumprir aquilo que eles determinam dentro do Executivo. Então, a lei está posta, agora com decisão do Tribunal de Justiça, aqueles que se sentirem lesados, encaminhem juridicamente, procurem o escritório de advocacia e façam valer os seus direitos se acharem que pagaram a mais naquilo que adquiriram em um determinado momento. Semana passada tivemos aqui uma reunião muito importante da regularização fundiária da comissão temporária desta casa, onde podemos tratar de um assunto que está tomando uma proporção que esta Casa Legislativa e que o Poder Executivo está perdendo o controle, que é o chamado REURB. Várias áreas da cidade de Blumenau estão sendo feitas sem controle do município, sem controle desta casa, que é a fiscalizadora. E aí muitas vezes chegam as demandas aqui já prontas, sem nós sabermos o que está de fato acontecendo, como é o caso de algumas regiões. Chamamos aqui uma empresa, tem mais empresas na cidade de Blumenau, mas essa empresa em específico tem um cunho maior, tem uma equipe vendendo esse trabalho, e infelizmente, se dizendo credenciada, que não é credenciada, não existe credenciamento por REURB. É bom deixar bem claro isso, porque existem dois tipos de REURB na nossa cidade, existem mais tipos, o E e o S. O S é credenciado pelo município, sim. É feita uma tomada de preço, um processo licitatório, e a empresa se credencia. Agora, quando é o caso do E, que é uma condição particular, não existe empresa credenciada. Toda e qualquer empresa que tem um corpo técnico, que tem conhecimento jurídico, pode estar aplicando o sistema de REURB. E o município tem uma equipe para fazer avaliação, tem uma equipe para poder fazer com que o processo ande. É bem verdade que muitas vezes um pouco lento, por falta às vezes de profissional. Mas o mais importante que as comunidades devem saber nessa questão de fazer escrituras é comunicar um vereador mais próximo, é comunicar alguém da prefeitura, não assinar qualquer contrato onde fala-se que está credenciado ou coisa parecida. É extremamente importante essas pessoas saberem dos seus direitos e dos seus deveres, porque depois que fazem a assinatura, depois que começam o pagamento, fica mais difícil para nós voltarmos atrás e retroceder num processo, haja visto que esse contrato tem valor jurídico muitas vezes. Então, esta casa tomou um grande passo e quero parabenizar todos os membros da comissão, presidente da comissão, que atendeu o nosso pedido. Tem empresas boas na cidade de Blumenau que estão entregando escrituras com menos de um ano. Obviamente que eu não vou aqui falar nome de empresa A ou B, porque não faz parte da minha conduta, até porque daqui a pouco pode achar que nós temos alguma participação nessa situação. Mas eu vou falar aqui aqueles que não fazem o certo. E nós demos um prazo para uma determinada empresa para ela apresentar toda a documentação nesta casa, porque já se consegue analisar problemas seríssimos, tanto contratual como operacional dessa empresa. Nós determinamos um prazo e assim que esse prazo extrapolar, se não for apresentado, eu vou vir aqui nesta tribuna e vou mencionar o nome da empresa, para que as pessoas blumenauenses saibam, para não serem lesados. Por enquanto, não vejo com bons olhos algumas situações contratuais, mas não vejo também nenhuma questão de serem lesionados. Porém, existe algumas questões que são extremamente importantes, principalmente contratuais, que devem ser mudadas, e eles já atenderam o nosso pedido em algumas situações. Mas o aviso maior que eu quero dar aqui para a nossa comunidade de Blumenau e região é que antes de assinarem um contrato, procurem um vereador mais próximo, procurem alguém que tenha conhecimento, façam uma segunda opção, analisem uma terceira opção se for o caso. Não assinem um contrato sem ter certeza do que estão assinando e se ter certeza de que a empresa é idônea. E por enquanto aqui, todas que estão na cidade de Blumenau, com exceção de algumas que já vazaram, que também foi através desta casa,
já perderam a idoneidade. Mas o mercado está aberto e nós temos que ter cuidado. E o cuidado parte da prevenção de cada um, de analisar o que está fazendo e o que vai fazer. Eu, meu gabinete, estamos à disposição para atender todos aqueles que precisarem nesse aspecto. Assim como o gabinete de todos os vereadores, que eu tenho plena convicção que não vão se furtar de dar aí todas as orientações devidas e necessárias. O que é importante deixar claro é que a Prefeitura não tem empresa credenciada. O mercado está aberto para qualquer empresa trabalhar. Então, se esse for o primeiro argumento, já é nulo. Não existe. Com autorização do presidente. Ouçam a parte, Flávio Linhares. Vereador Almir, eu destaco a importância desse assunto como presidente da comissão da Frente Parlamentar de Regularização Urbana, onde a gente ouviu essa empresa, porque no próprio contrato ela fala que determinado período do serviço fica a cargo da prefeitura, e muitas das vezes as pessoas em situação de vulnerabilidade, elas acabam achando que é a culpa do vereador, que é a culpa da prefeitura, o que não é de fato o que a gente constatou nessa reunião. Então a gente fica imaginando, né, essa empresa que ela foi chamada, prestou esclarecimentos, veio até aqui, ela é uma dentro do universo que a gente não sabe quantas são. Então é importante a gente frisar esse trabalho, reforçar também essa comunicação com as pessoas, principalmente com as pessoas que moram em áreas que não estão regularizadas, para que elas não caiam em golpes, como muitas até já desacreditam do próprio sistema da REURB-E, REURB-S, porque já caíram em golpes passados. Então é importante frisar essa característica do nosso trabalho. Obrigado. Incluo a sua fala no meu pronunciamento, com autorização do presidente. Importante essa discussão sobre a questão fundiária, mas ela tem um início, né? O início é muitas vezes por uma omissão, por uma falha na fiscalização e ocupação de áreas que não deveriam estar sendo ocupadas. Então, acho que esse é um primeiro ponto que a gente precisa pedir, porque o Executivo reforce a fiscalização para que essas áreas não sejam ocupadas e desmembradas dessa forma, sem organização. E quando a gente acontece desse loteamento já está estabelecido e as famílias estabelecidas no local, a gente solicitou na comissão também que a própria prefeitura possa ofertar um suporte melhor, tanto na intermediação desses contratos, mas também no suporte jurídico para que eles não caiam também em contratos mal feitos e contratos leoninos, muitas vezes, que só privilegiam a empresa contratada e não dão nenhuma segurança jurídica para as famílias. Então, essa é a importância dessa comissão e o que a gente solicitou para ser realizado, né, naquele dia. Obrigado. Também incluo a sua fala, meu pronunciamento. Dando sequência, então, vereador presidente, se o senhor já puder me, devido às partes, mais 2 minutos, fico grato aí. Concedo mais 2 minutos. Então, para deixar bem claro a todos aqueles que estão nos acompanhando, o REURB é uma sistemática que dá certo. Se ela começar certo, se ela começar dentro daquilo que as empresas sabem, o que preconiza a lei, se ela estiver dentro dos padrões que o município exige, dá para se fazer uma escritura de uma casa hoje, pasme, em menos de 12 meses, vereador Bruno Cunha. Basta as pessoas falarem com as empresas que têm já um histórico de entrega. Isso é mais importante ainda. Principalmente na cidade de Blumenau, porque aqui o nosso relevo é diferenciado de muitas cidades. A gente sabe que em Joinville já entregaram mais de 50, 60, 70 mil. É uma outra situação, né? O relevo também é diferente. Mas aqui é importante deixar bem claro que é possível e o sistema, essa lei REURB, ela vem para facilitar a condição das pessoas poderem ter um pouco mais de dignidade, ter o seu endereço, ter a sua escritura. Então, quando forem fazer qualquer coisa no sentido, procurem um vereador desta casa, procurem se informar na prefeitura, como eu já falei aqui, além do meu gabinete, o gabinete de todos os vereadores aqui está à disposição, até porque todos têm conhecimento. Até porque aqui se pauta situações que vão em defesa da nossa sociedade e que vão também fazer as devidas cobranças quando necessário for, a exemplo do que a comissão está fazendo aqui para poder proteger os blumenauenses e aqueles que estão mais próximos de nós. Mas, lembrem-se, a lei da REURB
é verdadeira, é ótima e ela tem condições de resolver a situação de muitas pessoas. Só que é importante saber se o núcleo que você mora está no S, que daí é uma questão do município, ou se é um E, que daí fica por questão dos próprios moradores estarem fazendo, que quando for questão diretamente ligada ao município, vereador Bruno, é feita licitação e aí, obviamente, que os moradores não têm custo para isso. Quero registrar rapidamente a minha conversa com a secretária Bruna. Tem foto aí, Neri? Ari. Cri. Eu estive reunido com a secretária Bruna e fiquei muito contente. Primeiro, pela vontade que a secretária Bruna tem de fazer acontecer aqui nessa cidade, na questão da inclusão das pessoas. Depois, da vontade que ela tem, com todas as suas condições, de viajar e buscar recurso. E ela trouxe uma notícia que eu já tinha preparado, que os senadores pediam a mim, liberou um recurso para ela poder estar trabalhando na antiga BAN, onde vão ampliar, vão fazer um centro de inclusão para as pessoas aqui na cidade de Blumenau. E isso me deixou muito contente. Agradecer aos nossos senadores que pediam a mim. As fotos não aparecem, mas nós vamos tocando por aqui. Não tem foto, então tá bom. Fica fotografando eu aqui. O senhor me permite mais uns 40 segundos, até porque demorou para aparecer a foto aí. Obrigado. E a vontade da nossa secretária, juntamente com sua equipe, ela contamina. Ela faz com que nós criemos vontade de trabalhar, porque tem transparência, tem competência, tem sabedoria, e ela quer ver a coisa acontecer. E isso nos motiva cada vez mais a correr atrás de mãos dadas para que ela possa realizar, talvez não é um sonho, mas uma vontade, porque ela sente na pele o quanto é importante poder dar um apoio para essas pessoas que vivem aqui na nossa cidade, que não é pouca gente. E trabalhando em cima de pautas como essa, demonstram que o Poder Executivo, o Poder Legislativo, as entidades de classe estão preocupadas, sim, em poder fazer algo de bom. Então está aí agora a minha foto com a nossa querida Bruna, onde chancelei aí o pedido que foi atendido pelos nossos senadores, pediam a mim, de R$500 mil para início das obras. Parabéns, Bruna, parabéns, Peter, parabéns a toda a equipe e obrigado mais uma vez pela confiança. Na tarde de hoje seria só. Muito obrigado, senhor presidente.